Jovens foram decretados à morte porque se mantiveram firmes no que acreditavam e em Deus. Foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Será que saíram vivos de lá? Você quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo. Mas primeiro, roda a vinheta. Olá, meu querido ouvinte, minha querida amiga ouvinte e internauta que está nos assistindo e nos ouvindo através da Rádio Novo Tempo de Campinas. Meu nome é Esther Guedes, eu sou apresentadora deste podcast interativo desta temporada sobre Daniel. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês, mas como você sabe, eu sempre estou muito bem acompanhada e eu sei que vocês sempre escutam a gente fazendo agradecimentos aqui para um pastor que é responsável pelo Departamento Jovem da PAC, o pastor Gabriel Guimarães, e hoje finalmente vocês vão conhecer quem é o pastor Gabriel Guimarães, a Vivi Alcores aqui. Muito bem-vindo, viu, pastor? É um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Esther. A alegria é toda minha. Você sabe que é um sonho de criança, né? Participar de um podcast da Novo Tempo, de algum Novo momento. Tempo, que chique, E eu tô né? encantado aqui com o microfone da Novo Tempo, Voz de Esperança, todo o cenário. Maravilhoso. O privilégio é todo meu. Ai, que bom, pastor. O pastor, ele já me convidou para participar algumas vezes de podcast, e agora Sim. eu estou tendo a honra de recebê-lo aqui. A parceria é grande aqui, né? Pra quem não sabe, a Esther trabalha junto comigo também no Jovens APAC, a nossa coordenadora. E o Jovens APAC também tem uma grande parceria com a Rádio Novo Tempo já há algum tempo. Nós estamos... Exatamente. O nosso podcast passa por aqui também, né? O Júnior, também diretor da rádio, trabalha com a gente também. Então tá sendo uma honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, pastor? E antes da gente começar, acho muito importante dizer também que para você que está nos ouvindo na Rádio Novo Tempo, você pode também nos ver através do nosso canal do YouTube. Tem duas opções. Você pode abrir o Rádio Novo Tempo Campinas, o canal no YouTube, ou a Associação Paulista Central. Então tem nas duas opções e vou convidar você também para seguir as nossas redes sociais, porque é muito importante, lá você fica ligadinho por tudo que está acontecendo aqui. Então vamos lá seguir, @Rádio Novo Tempo Campinas, tem que colocar o Campinas, hein? Também não esqueça de seguir o @Paulista Central e a gente tem que falar, né, pastor? O Sim. @jovens.apac. Por favor, dúvida. Jovens APAC. Por favor, não esqueçam de seguir a gente, E né? o seu Instagram Jovens também, APAC. pastor? Pode falar? Então vou fazer uma propaganda aqui. Claro. Gabriel G. Manuel, por favor, sigam lá também. Todos os cortes dos sermões e tudo mais tá lá no nosso canal também. Fantástico, pastor. Ele faz várias collabs aí com o Eu Adventista também, né? Sim, Eu na Vida Então, Adventista. fantástico o Instagram do pastor. Então, para você que está nos ouvindo e nos vendo, corre aí e já segue em todos os canais do YouTube e também do Instagram. Pastor, antes da gente começar, o senhor faz uma oração para nós? Claro, com alegria. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estar aqui te louvando, te adorando, participando desse momento de estudo, que a tua palavra vai ser aberta. Te pedimos que o Senhor se faça presente, que teu nome seja glorificado aqui e que cada pessoa que tiver acesso a esse material possa compreender e entender as verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Fica conosco agora, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nos episódios anteriores, nós estávamos conversando aqui sobre o personagem central desse livro, que leva o nome do livro, que é Daniel. Certo. Hoje nós vamos para uma jornada um pouco diferente, porque o nosso personagem principal aqui da história não vai ser Daniel. Sim. Mas são jovens que acredito eu que também foram inspirados aí por Daniel e se mantiveram firmes na palavra de Deus, no que acreditavam, mas tiveram consequências aí que foram vencidas depois. Então, é uma história aí cheia de altos e baixos. Estou feliz que o senhor está aqui com a gente para falar sobre. Mas antes da gente começar, acho importante dizer para você que a Novo Tempo tem um presente para você. Você tá com a revista aí, pastor? Tô sim. Mostra a capinha aqui para a câmera. Pra qual câmera? Pra aquela lá? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, Olha galera. que revista top. A capa tá bonita, tá nova a capa agora, pastor. E é presente pra você. Então anota o número que você vai pedir pra gente. Você que tá aqui no YouTube, você tá vendo o número, mas pra você que tá na rádio, vou dizer. Então anota aí. DDD 19 97159 0830. Vou repetir. DDD 19 97159 0830. Adiciona no WhatsApp, manda uma mensagem com "Eu quero a revista de Daniel", que a gente manda gratuitamente. É de graça, viu, pastor? É Que maravilha, hein? Que presente. presentão, hein? Então, já pede que a gente manda na sua residência. Pastor, quem são os nossos personagens de hoje, pastor? Muito Conta bacana, aqui né? pra gente. O livro de Daniel, ele é um livro extremamente profético.
A gente costuma classificar Daniel como um livro, o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Ele está intrinsecamente ligado com um livro de Apocalipse. João usa algumas metáforas de linguagem que aparecem tanto em Daniel como João acaba citando em Apocalipse também. Mas é curioso que os livros têm entre eles um lapso de 600 anos, 700 anos de diferença um do outro, não se conheceram, não foram contemporâneos, porém falam do mesmo tema. E no livro de Daniel a gente encontra 4 personagens muito fortes. Eu diria, pelo menos a gente tem mais alguns personagens, mas tem 4 que são os principais, que são utilizados pelo poder de Deus, né? Daniel, que dá o título ao livro, e seus 3 amigos. E a lição que a gente vai estudar hoje é uma lição tanto quanto curiosa, porque eu gosto muito desse tema ali, né? Está no capítulo de Daniel 3, que é o momento em que Nabucodonosor ele vai tomar uma atitude drástica. Entretanto, ele não planejava ser surpreendido do jeito que ele foi. Eu acho engraçado porque a gente viu Nabucodonosor passando por processos, né? Então Sim. ele era um cara muito soberbo, de esse reino é meu, eu faço grande, fez grande. E fez mesmo, grande, foi um império mundial. Foi muito... No mundo muita conhecido, conquista, né? Exatamente. Só que aí o que acontece? Chegou um momento que ele teve a prova de Deus, porque ele Sim. teve um sonho e Deus revelou esse sonho pra ele. Então ele reconheceu quem era Deus. Mas agora, de novo, a soberba cresce. Sim. E ele decide ser exaltado mais uma vez. E aí ele faz uma construção, né, pastor? Exatamente. Então a gente percebe o seguinte, aqui em Daniel, se você for abrir em Daniel 3:1, você já vai ver que que ele faz uma reunião. Ele não somente faz uma construção, ele vai construir um ídolo grande. Na verdade, ele estava pensando o que seria o futuro e tudo mais. Ele acaba construindo um ídolo muito grande, uma imagem, a qual ele queria que se tornasse um deus. E aqui a gente precisa entender os costumes babilônicos. Quando eles recebiam pessoas de outras culturas, eles não somente humilhavam o povo, quando eles venciam todo o povo, dizimavam os guerreiros, matavam as pessoas e separavam as pessoas que tinham portes nobres para trazer como serviçais de luxo. Então, Daniel e seus amigos, eles foram separados para serem serviçais de luxo. A gente não tem na Bíblia evidências de que eles foram mutilados ou passaram por algum sofrimento, Sim. mas tudo indica que por serem tratados por Babilônia, eles passaram por algum tipo de sofrimento, como até mesmo uma castração, poderia ser uma possibilidade. Nossa. Então você percebe que a Bíblia não te afirma isso, mas pelos relatos históricos existe uma possibilidade. Faz sentido, né? Por que Daniel não teve uma mulher? Por que Daniel Esposa, não teve família, esposa, você vê né? que eles não têm, né? Então, assim, eles se tornam servos de luxo. E eles iriam estudar a cultura babilônica, como vocês já viram aqui em outros capítulos. E ao estudar a cultura babilônica, eles tomam posições de responsabilidade no governo. O que faz sentido no fato de Daniel 3, quando Nabucodonosor faz a estátua de ouro para ser adorada, a Bíblia vai te dizer que ele trouxe os sátrapas, que ele trouxe os governadores, que ele trouxe todos os líderes, incluindo essas pessoas que eram de outras nações, mas que tinham posições de responsabilidade. Então, todos foram colocados no mesmo lugar. Um evento grandioso, né? Exato. Era um evento grandioso. De quê? De adoração. Ele queria mostrar que o Deus dele, que estava ali, era muito maior do que todo e qualquer outro Deus. Porque todas as nações que estavam ali tinham sua questão teológica. Adoravam algum Deus. Então a imagem não era dele. Não, ele fez uma imagem ele dele. fez uma imagem ali para colocar. Obviamente, quando a gente olha para a imagem, ele faz a imagem para colocar, existe uma discussão. Se a imagem era de Nabucodonosor, se era uma imagem de um outro Deus. A Bíblia vai te dar a entender que era uma imagem. Por exemplo, Daniel capítulo 3, versículo 1. Eu posso ler aqui pra galera? Vai dizer o seguinte, ó. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província de Babilônia. Não vai te dizer assim, ó. O rei Nabucodonosor fez assim a cara dele, ou ele fez a imagem do rei, do deus Bel, porque, por exemplo, o nome Belsazar vem do deus Bel, Sim. ou de outro deus que tinha no panteão. Ele fez uma imagem grandona e era pra adorar. E era pra adorar. Exatamente isso. Então ele reúne todo mundo e a ordem é muito simples. A ordem é a seguinte: quando tocarem o pífaro, a citara e todos os outros instrumentos, quem ouvir faz o quê? Se curva. Então eu quero que você perceba como isso é uma agressão aos deuses daquele povo e, por consequência, ao Deus de Israel, que era o Deus verdadeiro. Além da troca do nome, a troca do nome que você sofria quando chegava na Babilônia era para dizer que você não pertencia mais ao seu antigo Deus. Por isso que eles passaram tomaram nomes babilônicos.
foi a reculturação, né? Isso, eles estavam passando agora por uma modificação e também estavam assumindo que tinha uma nova identificação religiosa. Ou seja, eles não pertencem mais àquele Deus, eles pertencem a outro Deus agora, um Deus pagão. Que eu escolhi, que Babilônia me impôs. E eles são colocados agora diante dessa estátua, e você pode pressupor que os amigos de Daniel não eram os únicos israelitas ali. Então haviam outros israelitas que conheciam Deus, Israel, mas só para a gente contextualizar. Esses israelitas que acreditavam no Deus de Israel, ou pelo menos deveriam acreditar no Deus de Israel, eles haviam passado pela guerra, seus familiares haviam sido mortos, possivelmente suas mulheres haviam sido violentadas e mortas também. Eles haviam caminhado pelo deserto em condições subhumanas até chegar em Babilônia, ou seja, viram mais amigos morrendo. Então, em todo o contexto, até chegar nessa cena, eles tinham tudo para olhar e falar assim, não, mas calma aí, o meu Deus não tá fazendo nada por ele não atuou até agora. Se era para ele ia atuar lá na guerra, lá atrás. Agora que eu já tô aqui dentro de Babilônia, já tô preso aqui, já vi todo mundo morrer, já vi pessoas que foram embora, já passei por todo esse sofrimento, você acha que agora ele vai atuar? Porque antes ele não atuou. E ali eles pautados, quem sabe, isso não é uma justificativa, mas pautados no que não havia acontecido ou no que eles esperavam. Né? Exato. No que eles esperavam que Deus tivesse feito, eles acharam que Deus não ia atuar. Então a primeira lição que eu tiro é a seguinte: a minha expectativa não move o coração de Deus. Tampouco a minha expectativa deve ser a base para a minha crença em Deus. Eu creio e confio em Deus, indiferente à minha expectativa, à minha satisfação ou à minha vontade. Eles não estavam satisfeitos com Deus. Mas isso não dava o direito a eles de duvidarem de Deus. Existia um plano. Israel estava passando por isso porque Israel havia deixado Deus de lado há muito tempo. E os profetas antigos haviam dito, vai chegar o momento que vocês estão se afastando tanto que vai ter a consequência. E veio a consequência. Então, assim, isso não dizia que Deus não estava no controle da história. Então a gente precisa perceber a primeira lição. O caos do mundo, ou as lágrimas que correm no nosso rosto, ou as doenças, mortes ou perdas que temos que enfrentar, não dizem que Deus nos abandonou. Andar na terra que está na mão do maligno significa, em alguns momentos, por causa de eu ter a bandeira de Deus, derramar lágrimas doloridas e ter perdas grandes na minha vida. Mas isso não diz que eu não devo confiar. Ai, a minha vida tá um desastre, tá tudo dando errado, Deus me abandonou. Não funciona assim. Até porque se a gente analisa todo o contexto, e eu gosto muito dessa história porque de um lado tá uma estátua que aparentemente poderia ser a salvação, mas ela não tinha poder para absolutamente nada. Se dobrar diante dela era continuar indo na direção da morte. Talvez a passos mais lentos do que entrar numa fornalha. Mas continuar indo na direção da morte. Porque só existe vida quando eu vou na direção de Deus. E outra, né? Porque Deus não estava, na visão deles, os ajudando até ali. E o rei, ele não falou só se prostrem à estátua. Ele ainda disse, se vocês não se prostrarem, haverá consequências. Haverá consequências, vão morrer. É isso, então, acabou. E agora? Entendeu? E o que acontece, né? E aí eu imagino o seguinte, tocou tudo. De repente, eu imagino a cena, tá os três meninos. Todo mundo. E a primeira expectativa é assim, eles estavam vendo, de repente, bem, isso é uma coisa, vamos dizer assim, uma interpretação do texto, tá? Como mais israelitas foram levados, é possível que ali tinham mais israelitas em possibilidade de responsabilidade. Ia ter uma galera em pé. Eles pensaram assim, não, beleza, vão tocar e a gente e os outros não vamos, nós não vamos nos agachar. E eles começaram a olhar para um lado, olhar para o outro, e de repente todo mundo se abaixando. E de repente eles se entreolham e eles pensam assim, mas e aí? E agora? Porque lembrando, né, que eles foram educados com uma fé nos 10 mandamentos. Eles conheciam tinham fé em Deus, na palavra de Deus, então eles sabiam que havia um mandamento de não adorar a outros deuses. Não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Exatamente, não prestar culto, né? A eles, exatamente. Não adorar a outros. Então, eles tinham firme isso na cabeça deles. Não foi uma decisão, acredito eu, que complicada na cabeça, né? Não. Meu Deus falou pra eu não fazer isso. Por que vocês estão abaixando? Na verdade, eu tenho até um sermão que eu falo sobre isso. Para esses meninos, nunca houve a possibilidade da traição. No coração deles, em nenhum momento houve aquela possibilidade, vou me dobrar. Não houve. Desde o começo da história do livro, você percebe que esses meninos, eles eram completamente fiéis a Deus. Isso estava em todos os aspectos. Na alimentação, que fez com que eles se destacassem, né? E agora, posteriormente,
na adoração de ídolos. E o legal é que eles passaram uma aprovação, venceram. Depois veio outra. Então, assim, não é só uma aprovação que vai vir na tua vida. Não. Vão vir várias provações. Exatamente. E aí o que acontece? Tendo essa base, quando toca o pífaro, a citara e todos os outros, todo mundo começa a se dobrar e a primeira coisa que nós podemos enxergar é a pressão de grupo. Porque como todos se dobraram, quando eles ficaram de pé, não foi só os babilônicos que observaram eles. Todos que ali estavam observaram eles. Eu fico imaginando os outros israelitas falando. Exatamente. O que eu tô fazendo É aqui? possível que houveram pessoas sinalizando para eles, abaixa, abaixa, abaixa. Então, havia uma pressão de grupo naquele momento. O que vocês estão fazendo? Vocês são loucos? Vocês vão permanecer de pé? Não, tá na hora de abaixar. Que isso? Não, olha só onde a gente está. E possivelmente, entre os israelitas, quando se esbarravam nos corredores, existia aquela discussão, né? Poxa, olha onde a gente chegou, que saudade de Jerusalém, que saudade de todo do nosso tempo lá e tal. Mas Deus abandonou a gente, olha onde a gente chegou e tal. Então existia, provavelmente, conversas que traziam a descrença à tona. Então a crença ali se tornou pessoal. Sim. Porque a base da crença era pessoal, era do coração de cada um. Foram 3 que ficaram de pé, mas partia cada um do seu interior. Exatamente. E o que eu gosto da cena é que quando toca, todo mundo agacha, eles ficam de pé e aí alguém vê. Né? E quando alguém vê, chama eles. E isso é maravilhoso. Porque ali Deus estava usando esses 3 meninos para testemunhar do que ele iria fazer. Né? E a gente encontra aqui, em Daniel 3, vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, Daniel 3, versículo 4, acho que vai ser interessante. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que Nabucodonosor se levantou. Todo mundo agachou. É a cena que nós estamos falando. Mas na sequência, olha o que diz aqui. Versículo 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, e vai citando todos os instrumentos, se abaixasse, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o senhor, ó rei, pôs como administradores da província de Babilônia. Fica sabendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor e não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor se levantou. Os famosos dedos duros. Os dedos duros. E aqui a gente encontra o seguinte, olha como foi colocado. Não foi colocado assim, ó rei, fica sabendo que alguém não se dobrou. Não. Rei, eles fizeram pouco caso, e eles são responsáveis, mas eles fizeram pouco caso de ti. Eles não estão adorando a tua imagem. Então, literalmente querendo culpá-los mesmo, né? Porque eles podiam falar, eles fizeram isso por causa da adoração ao Deus dele. Não, foi tipo assim, foi pra ferir a tua imagem mesmo. Exatamente. Foi pra te diminuir. Pra te diminuir, pra te envergonhar. Então, o rei ele era uma espécie de semideus na terra, vamos dizer assim. Ele não somente ele era respeitado por todo o seu povo, como existia uma espécie de adoração, porque a palavra, as ordens, tudo era cumprido. Não existia alguém que falasse com o rei. Em alguns reinos, se você chegasse na presença do rei, caso da história da rainha Esté, se você chegasse diante de um rei medo-persa e não estendesse o cetro para você, e não fosse ele que tivesse convidado, era passivo, você estava passivo de morte. Então existia todo um respeito, uma cultura ao redor. Sim. Então quando o rei deu a ordem e eles não obedeceram, existiu ali uma ofensa grave ao rei e ao panteão de deuses da Babilônia. Então eram 2 ofensas muito graves. Os jovenzinhos estavam só em pé. Só de pé. Olha só, tudo que ficar Isso. em pé estava causando. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Sim. Nabucodonosor deu uma segunda chance pra eles? Uhum. Porque às vezes a tentação vem e aí você resiste. Sim. Só que aí ficam insistindo, né? Não, mas faz. Se Sim. você não fizer, você vai morrer. Faz. Nabucodonosor deu uma segunda chance? Exato. Nabucodonosor dá uma segunda chance, o que denota que Nabucodonosor, primeiro, sabia quem eles eram. Segundo, existia alguma espécie de consideração por esses meninos. Porque outras pessoas, por muito menos, na mão do Império Babilônico, já tinham morrido. Então, Nabucodonosor traz eles à frente. E o fato de trazerem eles à frente já era algo para mostrar o poder que ele tinha. E quando a gente fala assim de uma fornalha, a gente está falando realmente de algo aterrador. Se você for estudar aqui, você vai perceber que as fornalhas babilônicas, elas tinham uma entrada
que entrava muito fogo e por cima havia tipo uma chaminé, eram umas formas meio que cônicas, assim, vamos dizer assim, tipo um triângulo. E Nabucodonosor havia mandado esquentar demais aquela fornalha naquele dia. Então, Ardente ardente mesmo, de tal maneira que a Bíblia narra que as pessoas que posteriormente iriam jogá-los na fornalha iriam morrer pelo calor da fornalha. Então, isso demonstra quanto quente que estava. Mas não é essa parte que mais me chama a atenção. O que mais me chama a atenção é o diálogo entre eles e o rei. Porque o diálogo entre eles e o rei, pra gente que lê a história, parece muito fácil, porque você já tem em mente que eles vão sobreviver. Mas se coloque na pele de meninos de talvez 20 anos, um pouco mais, um pouco menos, diante de todo o império, sabendo, por serem testemunhas oculares, da violência e da coragem desse rei e desses soldados de tirarem vidas como se não tivessem valor de nada. É muito posicionamento, muito exato, coragem. é muito aterrador isso, porque eles poderiam estar lá e eles estavam pensando assim, cara, vai acontecer alguma coisa ruim com a gente. Já era. Não tem o que fazer, entendeu? E aqui a gente vê um desprendimento por Deus, que é um desprendimento até da própria vida. Porque eles se colocam diante de Nabucodonosor e eles dão mais valor à palavra de Deus do que à própria vida. Isso é muito profundo. É lindo de se ver. Isso demonstra uma fidelidade absurda. Hoje a gente perde os nossos princípios com Deus por muito menos. Não por qualquer coisa. Nada. Por qualquer tentaçãozinha a gente está perdendo os nossos princípios, está se vendendo. A gente não trabalha essa fidelidade que realmente molda atos, ações, palavras, pensamentos. A gente não faz leva isso. mais a sério, né? Porque, pastor, eu lembro que uma vez a gente estava estudando isso numa classe de jovens. Sim. E aí um jovem, ele olhou pra mim e ele falou assim, pô, a gente é brasileiro. A gente não podia dar um jeitinho brasileiro ali, sei lá, abaixar, fingir que tava amarrando a sandália. Sim. Pegar alguma coisa do chão. Tipo assim, na mente, Deus, eu tô aqui só amarrando a sandália. Não é isso, não. A gente perdeu o respeito por Deus e pela lei de Deus. Sim. A gente fica querendo dar jeitinho nas coisas da lei. Não apenas sobre a adoração, que hoje se tornou algo banal também. Parece que a gente usa a palavra adoro pra tudo, né? Sim. Mas também nos outros mandamentos de Deus. A gente fica querendo dar jeitinho. Tipo, mas será que se eu fizer isso, Deus não vai entender isso e tudo mais? Poxa, os amigos de Daniel, eles tinham a plena certeza, né, pastor? Sim. Não é isso que Deus mandou? Então não importa o que acontecer. Porque eu vou ter uma vida aqui do quê? 70, 80, 90, 100 anos? Sim. O que é isso comparado com uma vida com a eternidade, né? E aqui você colocou muito bem. Eles não adaptavam as leis. E aqui nós percebemos uma coisa. Como as leis eram dadas por Deus, não existe conversação com Deus ou negociação com Deus com os pedidos dele. Então eles não negociaram. É isso? É isso. É A? É A. É azul? É azul. É vermelho? É vermelho. É verde? É verde. Então, hoje a gente quer muito adaptar e a gente coloca muito do nosso ponto de vista. É o que eu acho da lei, se ela me interessa, se ela me é conveniente, para então eu obedecê-la. E isso tem causado um distanciamento da sociedade de Deus. Porque quando nós nos tornamos parâmetros, nós esquecemos que enganoso é o nosso coração, que nossa justiça é trapo de imundícia e que nós somos pecadores que carecem da glória de Deus. Ou seja, nós não temos condições nenhuma, nem para avaliar, nem para negociar e nem para estipular parâmetros de comportamento. Exatamente. Então é Deus que propõe os parâmetros e se nós queremos nos consagrar e nos santificar indo na direção de Deus, o que nós podemos fazer é obedecer. Outro dia eu dizia para uma pessoa que o cristão tem que ser maduro o suficiente para pegar as regras de Deus e começar a impor elas para si mesmo. E a gente não faz mais isso. Não faz. A gente brinca. A gente acha que não, mas Deus é legalzão. Ele pode entender. Ele me perdoa. Ele me perdoa, eu vou nessa direção. Só que calma aí. Deus, ele é um ser extraordinário. Ele é misericordioso, ele é graça, ele é amor. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus é o melhor ser que existe no universo. Mas mediante a todo o sacrifício e amor dispensado, será que o meu cristianismo não é sério o suficiente para obedecê-lo? Ou eu preciso modificar tudo que ele me pede? Muita gente fala, né? Ah, mas você é 8 ou 80. Mas Deus é 8 ou 80, não tem meio termo. Não tem meio termo. É certo e errado. Ah, Exato. mas o que é o certo e errado? A Bíblia pauta o que é certo e errado. Sim, E esse jovem sabia o que era certo e errado. Muito bem colocado, porque o mundo também não tem meio termo. Para eles aqui, o mundo não tinha uma negociata. O mundo estava assim, ou você me adora ou você morre.
E o mundo é exatamente esse. O mundo, ele te oferece assim, você quer, ou você vem pro prazer, mas se você vier, eu vou te fazer um escravo. Você quer entrar no mundo das drogas? Pode entrar no mundo das drogas. Eu vou fazer de você um escravo. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal, vai lá. Você vê, É legal, isso. legal, fundo do poço. A fundo do poço. Lá, não, você quer entrar no mundo do crime, do marginalismo? Tudo bem, vou fazer de você um escravo. Então, o mundo, ele te vende sonhos e castelos de areia em troca da sua liberdade. No final, ele faz de você um escravo. Então, você não é livre porque você quebra as regras de Deus. Porque eu disse isso no outro podcast. Porque as regras de Deus são cuidados que Deus toma pra gente ser mais feliz e mais livre. É por isso que a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas, voltando ao tema aqui, lá, Sadraque e Mesaque se apresentam, né? Pastor, então acontece um diálogo aí, né? Acontece um diálogo. Nabucodonosor manda chamá-los. E eles se apresentam. E agora eu queria que o pessoal de casa acompanhasse com a gente na Bíblia. Daniel 3, 14. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego. Você vê tudo o nome de deuses pagãos, tá? Exatamente. Não era o nome deles. Não era o nome deles. Foi colocado neles. Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta e vai seguir nos instrumentos, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí vem a pergunta dura. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Isso aqui é algo muito agressivo. Muito. Ele dá uma segunda chance, ameaça e ainda tenta Duvida. abaixar o nome do Deus dele. Exatamente. Eles tinham uma segurança. Eu vou ameaçá-los, eles vão ceder. E, obviamente, o Deus deles já foi derrotado, porque senão eles não estariam aqui nas minhas mãos. Então, na soberba de Nabucodonosor, ele acreditava que ele já havia vencido tudo. E o incrível é que Nabucodonosor tinha acabado de ter uma experiência com Deus. Sim, fazia sonho pouco revelado. tempo. Mas esqueceu, entendeu? Passou. Exato, fazia pouco tempo. Então, ele estava querendo realmente mostrar que Babilônia seria um império mundial e que ele era o maior de todos. Era exatamente isso. Eu mando, você obedece. Você obedece. Mas agora, ele não estava preparado para duas surpresas. E a maior surpresa de todas, eu acho que, assim, de fato, ver um quarto homem na fornalha seria algo incrível, extraordinário. Mas a primeira surpresa foi uns meninos frágeis mostrarem tanta firmeza de fé. Que é o que vem no texto agora, né? Que, muito bem, olha só, vamos lá no versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Exatamente. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos te responder. Que petulância. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau, eu até arrepiei, pastor. Não sei se dá pra ver, mas eu tô até arrepiada aqui, ó. Porque o que eles acabaram de nos dizer também? Eles disseram pro rei, mas estão nos dizendo também. Deus não vai livrar você de tudo. Não. Às vezes pode acontecer alguma coisa, e aconteceu. Tivemos muito mártires na história. Sim. De pessoas que morreram queimadas, mas se mantiveram firmes até o fim. O importante não é você sair vivo no final, o importante não é você sair livre agora, porque a tua vida aqui é passageira. Exatamente, muito bem colocado. E assim, uma coisa que nós precisamos entender e interpretar. Fé não é a certeza de que Deus vai atuar conforme a tua vontade. Isso não é fé. Fé não tem o objetivo de trazer para você tudo que você deseja, todos os livramentos, salvamentos, todas as bênçãos ou vitórias que você almeja. Exatamente. Existe uma teologia hoje no mundo atual, uma teologia meio coaching, que você faz, Deus vai te dar. Ou a teologia da prosperidade. Você investe no Senhor, Deus vai te retribuir. A Bíblia não falou isso em lugar nenhum. A Bíblia fala que fé tem o objetivo de te conectar com Deus. Ponto. Conectou com Deus, ele salva você. Salvar você não é te dar o que você quer nesse mundo, é garantir a tua salvação em Cristo Jesus. Então esses meninos tinham uma fé absoluta de que Deus estaria com eles, sendo eles mortos ou sendo eles não mortos, vamos dizer assim, continuam permanecendo vivos. Uhum. O que acontece aqui é que neste momento da história, precisamente, Deus em sua benevolência atuou em favor desses meninos. Mas isso não é uma segurança de que em todos os momentos isso vai acontecer. Isso vai acontecer.
como você muito bem citou, tem profetas que foram cerrados ao meio. Exatamente. Isso não significa que eles tinham menos fé Não. do que esses rapazes. João Batista foi decapitado. Então eu tenho N exemplos de pessoas que tinham uma fé que estava conectada com Deus. E estar conectado com Deus é estar o suficientemente forte na palavra para entender que se eu tiver que ser sacrificado por Deus, eu serei, como muitos outros E é o que foram. eles falaram, se você colocar a gente na fornalha, se Deus nos livrar, ótimo, mas se Ótimo, ele nos se ele não livrar, livrar, a gente vai continuar firme com o nosso Deus e não vamos adorar. E, gente, exatamente. eu fico pensando, será que nós teríamos essa força? Nós estamos envolvidos com a causa de Deus todos os dias, Sim. estamos trabalhando na causa de Deus, mas será que neste momento... Eu às gosto vezes de eu me pensar que coloco sim. nesse lugar, eu gosto de pensar que sim, mas confesso que em várias vezes penso que não. Porque em tentações menores da vida, muitas vezes nós A já gente cai. caímos. Nós já caímos. Mas o curioso da história é que eles são amarrados com cordas, são lançados na fornalha, e ao serem lançados na fornalha, os soldados morrem devido à temperatura da Era fornalha. uma fornalha quente. Quente, Ele falou, né? quente. Chegaram perto pra lançar eles, quando lança eles, eles já morrem Já queimados. morrem lá, tão quente que estava. Os 3 meninos caem na fornalha, e de repente Nabucodonosor está olhando para a fornalha, e em vez de ver 3, ele vê 4. Assim, já começa que eles ainda estão em pé. Por que que ainda estão em pé? Não, uma coisa curiosa aqui, né? Curiosa. Primeiro, eles possivelmente, se as pessoas que lançaram morreram, eles seriam consumidos instantaneamente. Tamanho fogo. Exatamente. Seriam consumidos pelas chamas. Mas estavam lá. Então em houve um pé. controle das chamas e eles estavam em pé. Segundo fator, as chamas consumiram as cordas. Porque eles estavam amarrados. Como é que eles se colocaram de pé? Terceiro fator, e mais curioso, quando surge o quarto elemento, ele é distinto dos outros 3. Isso me chama muito a atenção. Porque quando ele surge para testemunho de todas as nações de que existia um Filho de Deus que estava cuidando das coisas. E todo mundo sabia que tinham sido 3. Todos estavam vendo. Era um espetáculo Exatamente. público. Para exibir e para que todos temessem a Nabucodonosor. Olha o que acontece quando você desobedece o rei. Então os 3 são lançados, surge o quarto homem, e aqui abre um parênteses muito grande. Eu gosto muito dessa história por conta disso. Quando nós estamos nas fornalhas da vida, Deus muitas vezes ele nos atende de maneira distinta. Como isso? Deus poderia ter piscado no céu e o fogo teria apagado a fornalha. Deus poderia ter soprado e um vendaval teria apagado a fornalha. Deus poderia ter desejado uma chuva e um dilúvio se estabeleceria e o fogo seria apagado. Então existiam N maneiras dele acabar com aquele fogo. Poderia ter mandado um anjo e teria livrado os meninos. Ele já tem outros exemplos de milagres assim na Bíblia. Mas quando nós estamos na fornalha da vida, Deus não estala os dedos, não sopra, não pensa. Ele vem em pessoa para estar com você. Pra quem tá em casa e perguntou, quem era o quarto homem? Já vou responder essa. Mas como terminando aqui, quando Deus ele para vir contigo na fornalha da vida, ele vem e ele não te livra do fogo, mas ele entra no fogo contigo. Uau. Isso é muito forte. Porque quando a gente olha para os 3 lá dentro, a gente percebe que Deus poderia ter feito N milagres, mas ele entrou na fornalha com os meninos. Ou seja, a fornalha era um testemunho para o mundo, mas uma prova da fé dos 3. E isso aqui a gente precisa pegar. Porque às vezes as provações que vêm sobre a nossa vida não é simplesmente para te derrubar, mas para exaltar o nome de Deus na tua vida e na tua história. E a gente precisa permanecer firme. Quando Nabucodonosor fala, Nabucodonosor vai falar sobre esse quarto homem, ele vai falar, ele tem aspecto de filho de deuses. Então, na verdade, o quarto homem que vem aqui na fornalha, segundo os teólogos, é o mesmo que esteve com Manoá falando que Sansão ia nascer. É o mesmo que esteve com Abraão visitando, falando sobre Sodoma e Gomorra. É o mesmo que está em Zacarias, capítulo 3, versículo 4, que a Bíblia chama de anjo do Senhor, o termo Malé Adonai, que significa, na verdade, não é um anjo, mas é o mesmo em essência com Deus, ou seja, é Cristo. Então, Cristo vem à fornalha para estar com esses 3, para estar dentro da fornalha com eles. Resultado de uma vida de fé, resultado de um relacionamento, resultado do amor de Deus. Deus não te abandona nas fornalhas da vida sozinho. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que vai estar escutando, a gente está passando por várias fornalhas nesse momento. Eu estou passando pela fornalha de um casamento que está acabando, pela fornalha do desemprego, eu estou passando pela fornalha do vício, eu estou passando pela fornalha, não sei, do vício das drogas, do cigarro, da bebida, eu não sei qual é a fornalha. Mas se você clamou, Deus não te livra do fogo, mas ele entra no fogo com você. E se Deus entra no fogo com você, ainda que tudo ao redor se destrua e desmorone, ele vai manter você de pé como manteve aqueles meninos. Então, a questão é, estamos conectados com Deus dessa maneira?
Porque nossa vida é um testemunho. O que vem na sequência do capítulo 3 é que eles são tirados. E agora a postura de Nabucodonosor, ela muda. É outra, porque ele falou, o que ele falou naquele versículo sobre... Quem é o sobre Deus que poderá livrá-los? Quem é o Deus que poderá livrá-los? Aí Deus falou, sou eu. Agora ele conheceu Ele Deus. conheceu esse Deus. Aí Deus falou assim, sou eu tô aqui, eu livrei os meninos. O que vai ser? Eu estou aqui literalmente. Exatamente, literalmente. Aí Nabucodonosor vai estabelecer novas regras. Eu vou falar, não, mas calma aí. Então agora, a partir de agora, olha... Então tem que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele é um Deus incrível. Olha o que ele fez. Então a postura com os meninos muda mediante o testemunho. O fato deles terem se mantido em pé mudaram o rumo de uma nação inteira. É isso que o senhor está me dizendo? É isso que eu estou te dizendo. Eles marcaram a história. Babilônia não veio se tornar uma nação teocrática ou uma nação nas mãos do Deus de Israel. Não chegou a esse ponto. Mas houve um testemunho para todas as gerações de quem era o Deus de Israel. Então, de todos os deuses que ali estavam, o Deus de Israel foi o único que entrou na fornalha com aqueles meninos. Eu fico imaginando, meu coração tá aqui pesado e eu estou pensando, e tá me dando até vontade de chorar. Eu pensando no coração dos outros israelitas que se ajoelharam, vendo tudo aquilo acontecer. A traição ficou mais evidente. O coração devia estar tão pesado. Agora, aplicando para os nossos dias atuais. Quando eu leio essa história, eu fico pensando naqueles que estão se dobrando diante de outros deuses, mediante a um Cristo que, neste momento, não está aparecendo fisicamente, mas que aparecerá em dias futuros quando ele voltar nas nuvens dos céus. Então, quando ele aparecer nas nuvens dos céus, ele vai revelar quem são os que ficaram de pé diante do ídolo e não adoraram, e aqueles que sobraram diante do mundo. Agora tá tudo meio escondido, né? Agora tá tudo meio turvo. A gente tá vivendo um momento da história que aqueles meninos viveram quando eles ouviram as trombetas. Então, agora é o momento da decisão. E a decisão, ela começa desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, todos os dias. Sim, todos os dias, mas... O interessante da decisão, eu costumo pontuar, apesar de serem quase semelhantes, a palavra escolha e a palavra decisão. A escolha... Hoje eu acordei, eu tô com camisa preta. Hoje eu me senti bem de usar preto. Possivelmente amanhã eu acorde e me sinta bem de usar uma camisa branca. No outro dia, uma camisa azul. Eu escolho todos os dias alguma coisa. Mas quando eu decidi me casar, eu assumi um compromisso para a vida toda. Então eu decidi me casar sabendo que eu iria casar e amar e cuidar daquela pessoa. Você não pode escolher, hoje eu vou ser fiel. Não, eu não tô assim, não. Exatamente. Então quando a gente fala, exatamente isso. Quando eu falo de escolha e decisão, eu preciso pesar. Tem pessoas, vou escolher Jesus. Eu acho muito subjetivo. Eu acho que você tem que decidir por Cristo. O que leva você a um compromisso para a vida toda. Então esses meninos, eles decidiram por Deus. Um compromisso de salvação para a vida toda. Então hoje, muitas pessoas não estão decidindo por Cristo. E quando ele voltar, eles vão passar pela mesma humilhação que os outros israelitas passaram. De não terem tomado a decisão certa na hora certa. A questão é que esses israelitas, eles ainda tiveram tempo de se arrepender, imagino eu. Tiveram tempo. Neste momento final agora, da última vinda de Cristo, não vai ter mais tempo para se arrepender. Não vai ter mais tempo. Então fica uma lição muito poderosa pra gente aqui do seguinte. Que decisão nós estamos tomando hoje? Talvez a gente não esteja diante de uma imagem. Talvez do outro lado não tenha uma fornalha. Mas seguramente o mundo está te assolando. E seguramente existem consequências de decidir por Deus. Qualquer um que levantar a bandeira de Deus nos dias de hoje vai sofrer algum tipo de perseguição. Entretanto, eu estou tão conectado com Deus ao ponto de seguir firme, mesmo mediante essa situação. Então, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. Cristo precisa ser a minha prioridade. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas falando, muitos adultos principalmente falando, pessoas mais velhas, que os jovens não têm mais futuro, de que os jovens não temem mais a Deus. Mas eu já vi, eu não tenho dúvida que o senhor já viu vários exemplos também de tantos jovens que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3, em meio a uma multidão, se mantinham firmes e eram exemplos. Sim. Eu já vi jovens na nossa atualidade sendo exemplos de fé e confiança em Deus. Sim. Sempre vão existir os 7.000 que não se dobraram a Baal do tempo de Elias. Exatamente. Sempre vão existir. E nós temos a opção de ser ou não ser. Essa é uma decisão nossa. Mas eu espero que os
ouvintes de casa estejam decidindo como esses meninos a ser. Escolham não escolher a Cristo, mas se decidir Por Cristo. por Cristo. Aprenderam uma nova agora, né? Exatamente. Pastor, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso estudo, mas eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes vão querer você aqui de novo, Opa, então que eu alegria. espero que você possa voltar aqui mais vezes. Vai ser um prazer, é só marcar. E não se esqueça, jovem, adulto, criança, adolescente, quem é que esteja nos ouvindo. As fornalhas, elas vêm, os desafios vêm, mas Cristo está com você. O pastor deixou isso muito claro para nós hoje, uma mensagem de esperança. Muito obrigada, viu, pastor, por todas Alegria as suas toda minha. falas. Não tenho dúvida que o pessoal lá de casa saiu revigorado, agora porque eu estou saindo revigorada daqui. Amém. Deus seja Então, louvado. que Deus seja louvado sempre. Não esqueça que você pode pedir esta revista. E, pastor, é muito bacana, porque o pessoal, quando chegar ao fim, pode responder um questionário, mandar para Novo Tempo aqui pra gente, e vocês recebem na casa de vocês um certificado de conclusão de curso. Muito Então, legal. isso é muito legal. Então, peça a sua revista, acompanhe aqui com a gente. Vou falar de novo o número de telefone. Tá pronto aí? Para você que está nos assistindo, está aparecendo aqui embaixo, mas para você que está em casa, DDD 19 97159 0830. Só você salvar o número e mandar uma mensagem escrita "Eu quero a revista de Daniel", que você vai ter essa mensagem poderosa que o pastor nos trouxe aqui hoje em mãos, física, para você estudar e guardar com muito carinho aí também. Amém. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Se você quiser saber mais sobre a história de Daniel, ainda temos outros episódios pela frente, então eu espero você sábado à tarde, no mesmo horário, às 4 horas, no mesmo local, no próximo sábado. Deus abençoe você. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus.